de número 3 da nossa revista, O Verbo que se fez carne. A verdadeira adoração. Aleluia. O tema da revista é o Verbo que se fez carne, tá? Aleluia. Lição de número 3, a verdadeira adoração. Estamos ao longo destes domingos pela manhã, aprendendo sobre a pessoa de Jesus revelada no Evangelho de João. E estamos aprendendo sobre o Evangelho de João, como João revela Jesus como Filho de Deus. Então já estivemos aprendendo na lição de número 1 sobre o Verbo que se tornou carne, a encarnação de Jesus, a vinda do Filho de Deus para esta terra, como se deu. Na revista passada, em defesa da fé, já aprendemos algumas heresias a respeito disso, sobre a natureza de Jesus, e a lição de número 1, ela foi uma lição de complemento ao que já aprendemos. Então nós podemos entender melhor aquilo que já havíamos estudado. Lição de número 2, do domingo passado, estivemos aprendendo sobre o novo nascimento, a importância, quão ele é fundamental para a vida de um cristão, ao ponto que, se um cristão não nasceu de novo, na verdade ele não é um cristão, ele é uma pessoa que simpatiza na fé, mas ele nunca teve um encontro verdadeiro com o Cristo, que transforma, que liberta, que faz nascer de novo. E é por isso que temos pessoas cheias de manias, cheias de costumes no meio da igreja, que não glorificam a Deus e não são bíblicos. São cheios de tradições, cheios de liturgias, mas são vazios daquilo que é de Deus, da natureza do Espírito Santo. Não tem domínio próprio, fala bobagem demais, e aí muitas coisas que não glorificam a Deus, porque ainda não nasceram de novo, tá bom? Então, hoje nós vamos estar aprendendo sobre a verdadeira adoração. Lição de número 3, o texto áureo de João 4:24, nós vamos ler juntos. 1, 2, 3. Deus é Espírito, importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4:24. A verdade prática, 1, 2, 3. Adorar significa viver em total rendição a Deus, entregando-nos plenamente a Ele. Aleluia. Leitura bíblica em classe. Evangelho de João, capítulo 4, versículos 5 a 7, depois o versículo 10, e depois do versículo 19 ao versículo 24. Assim diz a palavra de Deus. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho Jessé. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte, e era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e que é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Versículo 19. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem.
Deus é espírito. Importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Tome assento adorando a Deus. Irmãos, o que é adorar? O que significa a verdadeira adoração? Quem é o verdadeiro adorador? De onde vem a verdadeira adoração? São perguntas que são concernentes à lição que nós iremos estudar. Hoje nós aprenderemos o que é adoração verdadeira. Quem são os verdadeiros adoradores que Jesus está se referindo nestes versículos bíblicos? Nós devemos lembrar que para que sejamos verdadeiros adoradores, devemos entender o que é uma adoração de verdade ou uma adoração verdadeira. Existem então adorações que são falsas? Sim. Eu lembro de um pastor que foi meu pastor, que estará conosco aqui no mês de agosto, o pastor Marciano, quando fui missionário no Uruguai. Ele tinha o costume de dizer que existem dois tipos de lágrimas: as que molham o rosto e as que mudam a vida. E aqui nós já aprendemos dois tipos de pessoas: as que continuam vivendo do mesmo jeito, sem arrependimento, sem ter um encontro verdadeiro com Deus, e mais aquelas que têm um encontro verdadeiro, uma conversão genuína ao Senhor Jesus, pela obra do Espírito Santo. Então, todo verdadeiro adorador verdadeiramente precisa entender o que é a verdadeira adoração. Então, hoje nós estaremos tratando destes aspectos. Vale a pena lembrar que nós fomos criados para adorar a Deus. Tanto é que quando não o adoramos, sentimos vazio na nossa alma, né? A frase tão famosa de Voltaire, que durante toda a sua vida nega a existência de Deus, mas no seu leito de morte ele confessa: Deus é real, Deus existe. E ele diz que no coração do homem existe um vazio do tamanho de Deus, que só Deus pode preencher este vazio, saciar esta fome, esta lacuna, preencher este vazio da nossa alma. E quando nós temos um encontro verdadeiro com o Senhor, conhecendo o Senhor, nós podemos verdadeiramente adorá-lo, adorar a Deus. Tanto é que se nós não conhecermos, é um pouco filosófico isso, mas é para que você e eu entendamos melhor. Se não conhecemos a Deus, não podemos adorá-lo verdadeiramente, porque a adoração tem que ser em espírito e em verdade. Se não for assim, não podemos adorar. Em Cristo, pelo sacrifício de Cristo, nós temos um livre acesso, desde que esta graça esteja viva em nós e não se torne vã dentro dos nossos corações. Então, em Cristo nós podemos entender os fundamentos da verdadeira adoração. O texto bíblico é um texto muito conhecido, que é o texto de João, capítulo 4, o tão conhecido encontro de Jesus com a mulher samaritana na cidade de Sicar, no poço de Jacó. E aqui Jesus está tendo um diálogo com ela a respeito disso. É muito interessante nós lembrarmos que aqui Jesus está em um evangelismo pessoal. Ele foi para ganhar aquela alma, né? E ele manda os discípulos ir comprar pão na cidade, para os discípulos não atrapalharem a obra que ele deveria fazer, que ele gostaria de fazer. Jesus, ele tirou todos os obstáculos que estavam ao redor daquela situação, para que ele pudesse pregar o evangelho para aquela mulher. Se hoje Jesus estivesse no meio de nós e fosse pregar o evangelho a uma mulher nas mesmas condições da mulher samaritana, no dia de hoje, muitos de nós nos escandalizaríamos. Tem gente que ia sair da igreja que Jesus seria o pastor, porque viu Jesus conversando com uma mulher da vida,
uma mulher que teve diversos relacionamentos, não é verdade? Se você me visse conversando com uma mulher nesse aspecto imoral, você se escandalizaria, falaria, existiriam conversas, sim, e isso me preocupa porque revela o quão nós estamos distantes do evangelho verdadeiro. Porque o Jesus, a palavra de Deus diz que Deus não faz acepção de pessoas, que todos são importantes, não importa se é rico, se é pobre, se é negro, se é branco, se é amarelo, da onde foi, de onde nasceu, não interessa, irmão. Deus não faz acepção de pessoas para a salvação, e nós devemos entender estas verdades. Ele se cansa, senta e espera a oportunidade de pregar o evangelho àquela mulher. E agora eles começam um diálogo, e o diálogo é teológico, é sobre adoração. Jesus olha para ela e começa a explicar a palavra de Deus para ela. Dá-me água para beber. E ela diz: como pode tu, sendo judeu, pedir água a uma mulher que é samaritana? E Jesus só olha para ela e diz: se tu conhecesses o dom de Deus que está aqui, o dom de Deus que está diante de ti, e o que te diz, dá-me água, tu lhe pedirias, e eu te daria água da vida eterna. Jesus está dizendo a esta mulher: se tu soubesse que tudo que você sempre procurou na sua vida está diante de ti agora, tu não estaria preocupada com judeu, ou com samaritano, ou com preconceitos religiosos, ou com divergências de etnias, que era o problema dessa época. Lembre-se que no ano 722 a.C., aproximadamente, os assírios haviam tomado Samaria e levado o reino do norte para a Síria. Então eles levaram aquele povo, todo o reino do norte, as 10 tribos, somente Judá e Benjamim permanecem no reino do sul, e depois o povo de Judá vai ficar sendo o povo de Israel, ou a nação de Israel, e eles trazem da Síria todos aqueles que eram os rejeitados da sociedade, e há uma espécie de mistura étnica naquela região. Por isso há um preconceito muito grande. Também lembrando os irmãos que na divisão do reino do norte e do sul, Jeroboão, que era o rei de Israel, que reinava em Samaria naquela época, ele levanta 2 altares para que o povo não fosse a Jerusalém. Então levanta os altares aos deuses falsos naquele lugar, para que eles não precisassem ir até o templo adorar a Deus. Então há uma divergência muito grande, porque há uma mistura de raças, mas também há uma divergência teológica e religiosa. Eles não se davam. Tanto é que o povo de Judá, de Israel, daquela época, eles faziam um caminho mais longo para não passar por Samaria, porque eles abominavam os samaritanos. Mas Jesus se senta com aquela mulher, Jesus não tem preconceito contra aquela mulher, e Jesus está preocupado com a alma e a salvação dela, e não aonde ela nasceu, o que ela pensa, e nem o que interessava. Ele só prega o evangelho. Tanto é que depois que esta mulher entende, ela faz o que os discípulos não fizeram. Se você pegar o capítulo 4, o irmão e a irmã vai perceber que os discípulos vão para a cidade e trazem comida para eles comerem, mas a mulher vai para a cidade e traz a cidade inteira para ouvir Jesus pregar para eles. Olha a diferença, parece uma loucura, irmão, porque os discípulos andavam com Jesus, mas não pregaram o evangelho em Samaria. A mulher samaritana entendeu que Jesus pregou e trouxe a cidade inteira para ouvir o que Jesus tinha para falar. Ao ponto que depois eles vão dizer: já não viemos mais pelo testemunho desta mulher, senão que nós estamos aqui pelas palavras que tu nos disseste. Então, irmãos, há uma discussão teológica nestes versículos do 19 a seguir, quando esta mulher entende que Jesus é um profeta, mas ela não entende que ele é de fato Cristo. Ela começa a falar sobre a adoração no verso 20. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Jesus começa a explicar para essa mulher: minha irmã, para de se preocupar com o lugar, para de se preocupar com a tradição. O que Deus verdadeiramente quer de nós, e eu vou traduzir para nós entendermos, não é um lugar onde se deve adorar, mas é um coração verdadeiro, um coração de um verdadeiro adorador, que deve ser apresentado diante de Deus.
não adorando um Deus que não é conhecido, um Deus que não foi tido um encontro pessoal e verdadeiro com Ele. Não, Jesus está dizendo, a hora vem, e agora naquela hora Jesus estava dizendo, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade. Jesus está tirando o foco do lugar e está colocando o foco aonde? No coração. Irmãos, é lógico que a igreja é o lugar onde as pessoas se reúnem para adorar a Deus. Isso é uma coisa lógica. Hebreus 10, 29, 10, 27, a Bíblia fala sobre tantas coisas a respeito do congregar, de estarem no corpo. Atos 2, 42, estavam todos juntos, unânimes, em um só coração, partilhando o pão na comunhão, nas orações e tantas coisas aí na bênção, eles juntos em comunhão verdadeira. Agora, Jesus está falando, não é o lugar, não é o prédio, não são os tijolos, mas é o coração do verdadeiro. É a vida do adorador que Deus quer. Não é somente cantar a música, é adorar com a alma, é o que Jesus está dizendo. Depois nós vamos aprofundar nisso de uma maneira mais especial. Então, Jesus está tirando o foco do lugar e está trazendo o foco para onde? Para o coração do verdadeiro adorador. Hoje nós temos algumas expressões na nossa língua que falam a respeito de adoração, né? Por exemplo, nós vamos ver até nos Salmos, louvai a Deus. O que significa louvar, né? Vamos louvar ao Senhor, vamos cantar ao Senhor, vamos adorar a Deus, vamos glorificar a Deus. Louvor significa gratidão, agradecer. Eu posso louvar, por exemplo, a irmã Ivone. Muito obrigado, irmã Ivone, né? Por tudo que tem feito na obra de Deus, e começar a louvar, a agradecer. Louvor também traz o aspecto de elogio, de alguém que é louvado, né? Alguém que é elogiado. Mas adoração é diferente de louvor. É lógico que todas as pessoas que são adoradores, elas possuem essa característica de gratidão dentro delas. Mas adorar é reconhecer a divindade. Adorar é reconhecer quem Deus é, o que Ele faz. Eu sei que tem gente que confunde as coisas e adora as pessoas e esquece Deus. Existem essas coisas. Tem gente que é crente nas pessoas, não é crente em Jesus. Esqueceu o verdadeiro evangelho, que nos leva a viver a vida cristã de maneira saudável, amando os demais, perdoando, suportando, tendo paciência, mansidão, graça, tudo com os irmãos. Mas tem pessoas que confundiram as coisas e estão adorando a criatura mais do que o Criador. Paulo vai falar sobre isso aos Romanos capítulo 1, e ele chega a dizer que por causa destas coisas, Deus os entregou aos sentimentos profanos, aos desejos impuros dos seus corações. E ele está denunciando pessoas que inverteram os papéis. Não adora a Deus, como assim adora a criatura mais que o Criador? Nós temos hoje igrejas que têm rituais, irmãos, que se o pastor entra na igreja, se o presidente entra na igreja, ou se alguém entra na igreja que é importante, e os irmãos estão cantando, para de cantar, para de adorar, para tudo acaba. E aí, até que a pessoa tome o lugar. Mas a pergunta que fica é, o culto é para quem? O culto é para pessoas ou é para Deus? Se for para pessoas, pode começar a hora que quer, pode viver do jeito que quer, pode fazer o que for. Mas se é para Deus, meu irmão, toda adoração é reconhecer divindade. Toda adoração é reconhecer atributos divinos. Atribuir a pessoas aquilo que só pertence a Deus é ignorância, é loucura, meu irmão e minha irmã. É loucura. Conhecemos pessoas que fazem isso? Sim. Hoje nós estamos vivendo dias de idolatrias a homens. Estamos vivendo, irmão. Vivemos ao ponto que se a pessoa não tiver, eu não vou. Se não for daquele jeito, da outra pessoa, eu não quero. Então, estamos idolatrando pessoas.
E isso é um pecado muito grave. É uma adoração falsa. É roubar a adoração que pertence a Deus e levar esta adoração a criaturas que são, na verdade, ou deveriam ser agentes de levar pessoas a Deus. Então nós temos que observar estas coisas. Então, adorar é reconhecer divindade. Nós adoramos a Deus verdadeiramente. A Deus. Reconhecemos a divindade de Deus. Entramos aqui nesta manhã adorando a Deus. Como estamos adorando? Se adoração é reconhecer divindade, estamos reconhecendo a divindade de Deus no nosso meio. Como têm sido os nossos cultos? O que significa reconhecer? Conhecer novamente. Só podemos reconhecer o que já conhecemos. Como estamos reconhecendo a Deus? Cultuamos a Deus? Deus é o foco do nosso culto? Deus é o centro da nossa vida espiritual? Ou nós temos outros... escrevendo a Timóteo que só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo o homem. Não é pastor Marcelo, não é papa, não é ninguém, irmão. É Jesus. Estamos reconhecendo Deus? Na sua vida cristã você reconhece Deus? Quando você está lá dentro daquela casa abençoada que Jesus te deu, que pode não ser a melhor do mundo, mas é a sua. Você está reconhecendo Deus, adorando a Deus? Quando você vai trabalhar, você reconhece Deus lá? Quem você está adorando? Eu lembro de uma frase, não lembro o autor, o escritor da frase, mas eu lembro que ele dizia assim, que nós dedicamos mais tempo àquilo que verdadeiramente adoramos. E aqui eu não me refiro ao tempo de fazer, porque nós trabalhamos, nós desenvolvemos nossa vida, nós temos uma vida, temos uma família. Agora, no seu coração, na sua mente, quem ocupa mais lugar? É esse que você adora. Quem tens adorado? Quem é o alvo da sua adoração? Quem você tem reconhecido como Deus na sua vida? São perguntas que nos levam a pensar, porque nós nos acostumamos muito tempo a viver o evangelho pregado a nós, mas não pensamos naquilo que ouvimos. Se não pensamos, não discernimos. Se não discernimos, podemos viver uma vida de engano e podemos ser levados a adorar um Deus falso, ou viver uma vida errada de adoração. E o que Jesus está dizendo a esta mulher é: mulher, para de se preocupar com aquilo que não é. Eu quero que você entenda que se não for com o coração, se não for com a alma, se não for algo... Isso que ele está dizendo. Jesus denuncia o povo de Israel, lembrando uma profecia do profeta Isaías, em que ele dizia: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Eles não adoravam a Deus, eles ofereciam sacrifício, eles ofertavam, mas a adoração deles não era adoração a Deus. E aí, meu irmão e minha irmã, você sabia que a palavra adoração na Bíblia tem a ver com sacrifício? Toda vez que dizia, eu vou adorar a Deus, eles tinham a mentalidade, eu vou pegar o animal e eu vou oferecer ao altar do Senhor. E isso revelava o quê? Disposição, entrega, comprometimento. Fica tranquilo que nós não vamos recolher oferta, que nós não estamos falando disso, tá bom? Mas vou adorar, no entendimento de um judeu do Antigo Testamento, era oferecer algo ao Senhor. Quando nós estamos, principalmente aqui, para adorar a Deus, e hoje nós temos que re-evangelizar a igreja, infelizmente, gastar mais tempo aqui do que muitas vezes lá fora, porque se nós não nos curarmos aqui, como é que nós vamos anunciar um evangelho que cura? Nós oferecemos algo a Deus. Como é o nosso culto ao Senhor? O profeta Malaquias chega a dizer: ou vocês acendem o fogo de Deus, ou vocês fecham o templo. Vocês estão brincando de culto? Vocês oferecem a Deus qualquer coisa. Malaquias estava denunciando, nos seus 4, 5 capítulos, uma adoração falsa, uma entrega que não era verdadeira. Ofereciam a Deus coisas que tinham defeito, mas aos governadores eles ofereciam o melhor que eles tinham.
Malaquias estava denunciando: vocês estão honrando os governadores de vocês, mas vocês esqueceram que eu sou Deus sobre todos os governadores, Senhor de senhores. Então Jesus está lembrando esta mulher, e esta lição é realmente algo que nos faz pensar verdadeiramente. O que é adoração? Quem são os verdadeiros adoradores? Será que eu, como pessoa, como obreiro, como um irmão da igreja, como uma irmã da igreja, eu sou um verdadeiro adorador? Somos verdadeiros adoradores? Somos pessoas que entenderam o que é adoração de verdade? Então, Jesus, ele está ensinando isto a esta mulher. A palavra-chave da nossa lição de hoje é adoração. Então Jesus está ensinando isto a esta mulher. Já ministrei a introdução, ponto de número 1, o encontro em Samaria e 2 preciosas lições. O segundo parágrafo aqui desse primeiro tópico, do ponto 1. Apesar de evitar entrar nessa cidade devido à tensão racial entre judeus e samaritanos, havia uma missão ainda mais urgente: o encontro com a mulher samaritana em Sicar, junto à fonte de Jacó. Eu olho para Jesus aqui e eu vejo um Jesus mais interessado nas necessidades espirituais do que preocupado com o que as pessoas vão achar. Ele estava preocupado em cumprir o propósito de Deus. Ele chega a dizer que a comida dele era fazer a vontade daquele que o enviou. Era fazer a vontade de Deus. Então Jesus tem uma necessidade espiritual. E essa necessidade espiritual estava acima do preconceito. Irmãos, nós temos pessoas, e muitos dos crentes dos dias de hoje, eles dão mais ouvidos ao preconceito do que à necessidade espiritual. É verdade. Se você for pregar o evangelho para o traficante da cidade hoje, e as pessoas te verem com o traficante, elas não vão dizer que você estava evangelizando. Elas vão dizer que você estava usando droga. E às vezes não. Tem muitas vezes que sim, infelizmente. Mas a maioria dos que são crentes de verdade pregam o evangelho e vivem o evangelho. As necessidades espirituais estão acima dos preconceitos, irmão. Nós temos pessoas no meio das igrejas de hoje que elas acham porque elas nasceram no lugar, elas são melhor que os outros. Existe isso, irmão. Pastoreei uma igreja por 5 anos que tinha mais de 10 nacionalidades nela. E aí? Já morei em outros lugares também. E muda o lugar, mas o problema continua o mesmo. E nós achamos que por... Irmão, você aceitou Jesus de verdade? Se Deus não faz acepção de pessoas, nós fizemos. E a palavra de Deus? Leia a carta do apóstolo Tiago, irmão. Nós estamos lendo a Bíblia ou nós estamos vivendo um evangelho nosso? Eu estou falando alguma coisa que é fora da Bíblia? Se o apóstolo Paulo chega a dizer que em Cristo não há homem, não há mulher, não há estrangeiro, não tem nada, não há nem servo, nem judeu, nem cita, nem presos, nem livres, mas Cristo é tudo em todos. Nós estamos vivendo um tempo que, se nós estivéssemos dentro deste diálogo aqui, nós condenaríamos a mulher samaritana, porque é estrangeira, porque não faz parte da minha cultura, porque não fala a mesma língua que eu faço, porque não vive do mesmo jeito que eu vivo. Nós somos cheios de razões, estamos perdendo Jesus nelas. Cada um tem a sua importância. Irmão, se eu pudesse explicar para você todas as razões que me faz amar o Rio Grande do Sul, você ia entender. Mas não me faz melhor que ninguém, irmão. Ninguém. E nós somos misturas de muitas coisas, viu? O Evangelho, ele nos faz priorizar as necessidades espirituais. Eu tenho um amigo que é pastor, tem uns testemunhos bem famosos na internet, que um dia Deus mandou ele pregar dentro de uma casa de prostituição. E ele diz: meu Deus do céu, se me ver vão me excluir. Como pode um pastor entrar aí? Nunca vão acreditar que eu estou pregando o Evangelho. E aconteceu, ele foi lá e pregou. E o povo se converteu.
Só que vai falar isso hoje, irmão. Meu Deus, o pastor. Irmão, cada caso é um caso, tá bom? Uma coisa é Deus dirigir, Deus mandar, mas tem gente também que bota a culpa em Deus para fazer o que quer. Irmãos, as necessidades espirituais para Jesus estavam acima de qualquer coisa. Sabe por que eu falo essas coisas? Porque o meu compromisso é com o Evangelho. E esse é o meu dever como pastor. Pregar o Evangelho, não o que eu gosto, não o que me faz sentir bem, e nem o que faz você se sentir bem. Para Jesus, necessidade espiritual está acima de preconceito. E eu lhe pergunto, e para você? As necessidades espirituais estão acima das suas necessidades pessoais, das suas razões? Porque nesses tantos anos de fé que nós temos, uma coisa que nós já deveríamos aprender é que Jesus sempre está certo e nós estamos errados. Mas tem gente que quer brigar até com Jesus, irmão. Não aceita Jesus falar alguma coisa. E nem o que é bíblico às vezes. Nesse diálogo o Senhor ensinou duas importantes lições. Ele fala sobre a necessidade do ser humano. Ponto 2. O encontro entre Jesus e a mulher samaritana não foi um simples acaso. Ele encontrava-se sentado à beira da fonte de Jacó, na hora sexta, durante o calor do meio-dia. A mulher samaritana dirigiu-se à fonte para recolher água, no momento que se cruzou com Jesus e ouviu um pedido do amado mestre: dá-me de beber. Em resposta ao pedido de Jesus, ela iniciou uma conversa com o divino mestre, até que este lhe propôs uma água que se tornará nela uma fonte de água para jorrar para a vida eterna. O que o nosso Senhor ofereceu à mulher era um tipo de água capaz de transformar toda a sua existência. Aqui encontramos a primeira lição valiosa. Toda pessoa necessita de Deus. E por isso devemos aproveitar cada oportunidade para partilhar essa água da vida. Então Jesus está fazendo o que nós chamamos na teologia, estudando sobre evangelismo e discipulado, o rapport. O que é o rapport? É uma ponte. Ele está sentado num poço, usando uma figura de linguagem de água, para pedir água e depois pregar a água da vida eterna, que é o Evangelho. Então ele está fazendo uma conexão das coisas que estão ao redor daquela mulher, para poder levar o Evangelho àquela mulher. Porque todo ser humano tem a necessidade de ouvir falar de Jesus, do Evangelho, e ser alcançado pela palavra de Deus. Ponto 3. O lugar de adoração a Deus. Dando seguimento à conversa com Jesus, a mulher samaritana questiona-o sobre onde deveria ocorrer a verdadeira adoração, se em Jerusalém ou no Monte Gerizim. Neste diálogo, a mulher samaritana procura entender o local apropriado para adorar a Deus. Em resposta à sua indagação, nosso Senhor revela uma nova forma de culto. Jesus está mudando o conceito. A forma de culto que eles tinham era o quê? Tijolo, pedra, estrutura. Jesus está dizendo, não é o tijolo, a pedra e a estrutura, mas é o coração do adorador, porque Deus quer as pessoas por completo. Esta adoração não seria exclusiva nem de judeus e nem de samaritanos. Na realidade, o verdadeiro culto dirigido a Deus deve ser feito ao Pai em espírito e em verdade. Aqui encontramos uma segunda lição valiosa. O autêntico culto de adoração a Deus, que satisfaz as necessidades humanas, não se limita a um lugar específico, mas reside no mais profundo do ser humano, em espírito e em verdade. E é difícil para nós entendermos isso, porque nós, como seres humanos, queremos as coisas que são tangíveis, palpáveis, materiais, tocáveis. Eu quero tocar em alguma coisa, eu quero o lenço ungido, eu quero a vassoura ungida, eu quero o travesseiro que vai me dar descanso de todos os problemas, a vassoura para varrer o mal da sua vida, a rosa, né? A rosa ungida que bota em cima da geladeira e ela vai absorver toda a negatividade que está no ar.
Irmão, lá na minha terra nós chamamos isso de macumba evangélica. Mas nós, seres humanos, mas existe isso, não existe? Ou é só onde eu nasci, né? Eu lembro do irmão que consagre o copo de água agora e tome a água benta. Opa, não é água benta, né? Tá, mas tudo bem. É a mesma coisa. Bote a água em cima da televisão agora e você vai... Não, irmão. Jesus está ensinando que agora, olhe para cá, a verdadeira adoração, olhe para cá, não está relacionada a coisas tangíveis, não está em coisas materiais, mas a verdadeira adoração está no interior de um verdadeiro adorador. Jesus está ensinando que mais importante que o lugar é a postura do verdadeiro adorador, o coração do verdadeiro adorador. Lembro que eu tenho falado aos irmãos nesses quase 3 meses que completam semana que vem, tenho falado aos irmãos que na igreja existem 3 grupos de pessoas, falei semana passada. As que não tiveram um encontro com Deus, as que estão tendo um encontro com Deus e as que já tiveram. E as que não tiveram um encontro com Deus e as que estão tendo vão ter dificuldade de entender algumas coisas. Mas quem já teve um encontro com Deus sabe que o coração deve ser a adoração verdadeira. Por isso que nós temos que perdoar. Por isso que dentro de nós não pode ter nada que impeça a nossa comunhão com Deus. Por isso que dentro de nós, irmãos, temos que estar bem resolvidos, bem arreglados, bem organizados emocionalmente. Temos que estar bem dentro dos nossos pensamentos. Nossa mente deve ser uma mente limpa diante de Deus. Nosso coração deve ser o coração de alguém que realmente quer adorar a Deus e não tem nada com aquilo que desagrada ao Senhor. O problema de hoje é que nós temos a roupa de crente, a maneira de crente, as gírias evangélicas, misericórdia, sangue e fogo. Ai, meu Deus, tenha misericórdia de nós, Pai. Mas aí vive uma vida como se Jesus não existisse. Aí fala mal do irmão, faz fofoca, mente, engana os outros, não paga as contas, aí fica com essas coisas. Misericórdia, não, misericórdia mesmo, que tenha da nossa vida. E nós queremos falar de coisas que são superficiais e não tratamos a causa. Então nós temos a aparência, mas nos perdemos em relação ao coração. E nós esquecemos, irmãos, que Deus sonda, conhece, esquadrinha o nosso coração. Ele conhece a nossa alma. Ele sabe até o que você não disse, mas está aí entalado na sua garganta, doido para gritar dentro de casa ou dizer para alguém. Ele sabe. Ele conhece, a Bíblia diz, a intenção do nosso coração. O que Jesus está dizendo a esta mulher, minha irmã, só faltou ele dizer minha irmã, em meu nome, em nome de Jesus, entenda o que eu vou lhe dizer, não é o lugar, é o coração, é a postura de um verdadeiro adorador. Porque, irmã, mulher samaritana, você vai no templo de vez em quando, mas você tem que ser alguém de Deus do lado de fora também. Nos seus relacionamentos, você não pode deixar de ser uma adoradora quando você sai da igreja. É isso que Jesus está dizendo a esta irmã. E nem dentro também. Nós devemos ser verdadeiros em todo tempo. Ser verdadeiros adoradores em todo lugar, em toda hora, em todo momento. Olha o que diz, vocês têm esse quadro aqui em cima? Tem também, né? O autêntico culto de adoração a Deus, que satisfaz as necessidades humanas, não se limita a um lugar específico, mas reside no mais profundo do ser humano, em espírito e em verdade. É uma ênfase ao que nós já lemos. Vai além, vai além. Já viu aquela pessoa que tem uma doença muito grave e ela quer tratar a doença tomando remédio para dor? Vai curar? Não, é paliativo. Vai trazer um efeito momentâneo, mas não resolve o problema. E nós estamos assim hoje. Eu não estou brabo não, fique tranquilo. Aleluia. Só que eu quero que os irmãos entendam o que verdadeiramente Jesus está dizendo à mulher. Mulher,
Para de tomar remédio para dor quando a sua enfermidade está te matando. Para de querer ter um efeito momentâneo quando eu quero curar você por completo. É o que Jesus está dizendo à mulher samaritana: tu está preocupado com o lugar, e tu não entendeu, não é o lugar, é o coração. Se não tiver o coração de um adorador, pode estar no lugar mais lindo, no templo de Salomão, lá no Brasil, coisa mais linda, irmão, perfeito, som perfeito, tudo maravilhoso, lindo demais, com excelência. Mas se o seu coração não for do coração de um verdadeiro adorador, você não está adorando a Deus de verdade. Então Jesus está tirando o foco do lugar e trazendo o foco para o coração. Diga comigo: o lugar não é mais importante que o adorador. Se não tiver adorador, não tem lugar, irmão. Então Jesus está dizendo, é o seu coração, a sua postura diante de Deus, a maneira como você adora a Deus em todo o tempo. E aí eu lhe pergunto, como temos vivido? Devemos amar a casa de Deus, o lugar onde Deus nos proporciona liberdade de culto, liberdade de dar glória a Deus, né? Aqui nós podemos extravasar, dar glória, dar lugar na casa, sentir a graça de Deus, ter liberdade para isso. Mas se o nosso coração estiver longe de Deus, o que resolve? Nada. Esquentamos a cadeira, mas não temos o coração aquecido. Estamos aqui, mas nos perdemos dentro do lugar onde deveríamos cumprir um propósito de ter um coração verdadeiro e reto diante de Deus. Então Jesus está ensinando esta mulher, vou dizer de novo, que o lugar não é mais importante que o adorador. Ao contrário, o adorador é mais importante que o lugar. E que o nosso culto a Deus tem que ser um culto verdadeiro. Verdadeiro. Eu não vou aguentar, eu vou perguntar para vocês e para mim também. Como tem sido os nossos cultos? O seu culto a Deus, verdadeiro? Ou você vem aqui só para ver que cor que eu vesti da irmã? Só para ter o que falar depois? Só para ter assunto quando chega em casa? Ou para ligar para fulano, para ciclano, para beltrano? Como tem sido o nosso culto? Um culto verdadeiramente a Deus ou voltado para nós? Ao ponto que se eu não tenho oportunidade, eu vou embora. Então vai, irmão. Se Deus não tem liberdade de dirigir a igreja, vai dirigir o quê? Como é que vamos viver o evangelho? Ai, tem gente que tem a unção do microfone, né, irmão? Só quer o microfone. Irmão, eu vou comprar um microfone então, que nem eu comprei para o Zaio. Aquele que tem uma caixinha de som, vou lhe dar. Tenho das crianças. Irmãos, o culto, infelizmente, nós estamos vivendo um culto voltado para nós. Olha a nossa linguagem, eu não gostei do culto. Irmão, quem é que tem que gostar do culto? Jesus, irmão. Entende? Olha a nossa maneira de pensar. Olha a nossa maneira de pensar. Se as coisas fogem do nosso controle, nós desviamos quase que instantaneamente. Meu Deus. Aí escandaliza porque cantou um hino de fogo. Mas não escandaliza porque faz fofoca. Entende o que eu estou dizendo? Não é? E o que é pecado, irmão? Então, nós temos que entender o que Jesus está dizendo. Se vocês estão na minha casa e não estão na minha presença, lembra a mensagem da Santa Ceia? Pródigos na casa do Pai. Está dentro da casa, mas está longe do Pai. Deus quer nos fazer voltar, meus irmãos, para um caminho que nós nunca deveríamos ter saído. Sabe qual é o problema? Nós deixamos o nosso coração sujar. Nós perdemos a pureza do Evangelho. Nós perdemos a simplicidade de Jesus. Jesus era tão simples, tão humilde. Olha o que ele diz em Mateus 11:28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Jesus está dizendo, tudo começa quando você vem para mim. Tudo começa quando você vem para mim.
Ele não mandou você fazer outra coisa. Ele não mandou, olha o que eu vou dizer, não mandou você servir em primeiro lugar. Ele mandou você vir para Ele. Tem uma diferença muito grande em serviço e ser servo. Serviço, irmão, qualquer um pode fazer. Olhe para cá. Entenda o que eu vou dizer. Eu posso ir lá na casa do irmão Carlos e prestar um serviço para ele. Pintar lá uma parede, ajudar ele. Todo mundo pode fazer isso. Agora, ser servo, não. Ser servo tem que submeter-se à vontade do Senhor. E perguntar a Ele, o que o Senhor quer que eu faça? Jesus estava dizendo, a preocupação de vocês não é em fazer, primeiro tem que ter comunhão comigo. Vinde a mim, depois vocês vão aprender de mim que sou manso e humilde de coração. Depois vocês vão seguir as outras coisas, mas vocês têm que ter primeiro comunhão comigo. Porque Deus não quer pessoas que façam para Ele sem antes serem dEle. Tem gente que é viciada em fazer, mas não é de Deus. Então, arruma a cadeira, faz tudo na igreja, mas não consegue orar, não consegue ter vida com Deus. Está viciado no trabalho e esqueceu o Deus, e vê todas as coisas que deve ser o nosso foco. E quando nós entendemos isso verdadeiramente, nós entendemos que tudo o que fizemos está relacionado à adoração. Pregar é adorar a Deus, servir também é adorar a Deus, limpar o teclado da igreja, que eu não estou dizendo que está sujo, mas está aí, né? É adorar a Deus. O banheiro da igreja, que eu não estou dizendo que está sujo, mas é uma forma de adorar a Deus também. Abraçar um irmão visitante é uma forma de adorar a Deus. Receber bem as pessoas, maneira de adorar a Deus. Quando nós entendemos isso, meu Deus do céu, nós entendemos que a adoração, ela não é só cantar uma música no culto, mas é uma maneira de viver, irmão, em função de Jesus, apontando minha vida, apontando para Ele. Eu estou no mercado, mas eu estou adorando a Deus, porque eu não deixei de ser de Jesus quando eu saí da igreja. Eu não deixei de ser de Jesus quando eu entrei dentro de um quarto, quando eu peguei no telefone. Eu não deixei de ser de Jesus quando eu estou conversando com alguém, quando eu estou abrindo meu coração, buscando cura para as minhas dores. Eu não deixei de ser de Jesus. Temos que ser de Jesus. E isso nos ajudará a entender que tudo é adoração. Porque nós temos uma mania que nós só fazemos quando alguém nos vê. Mas quem é servo e adora a Deus, não faz porque o outro vê, irmão, irmã. Faz porque quer adorar a Deus. Verdadeiramente, verdadeiramente. Então Jesus está ensinando essa mulher, ponto 2, sobre a adoração. Ao afirmar que ofereceria água viva aos que têm sede, Jesus referia-se a uma experiência espiritual que se daria no interior de cada indivíduo. A água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jesus está falando, então, à luz das suas palavras neste capítulo, a verdadeira adoração a Deus não está mais ligada a um local específico como Jerusalém ou Samaria. A presença de Deus não se restringe a uma determinada geografia, mas está presente em todos os lugares onde existam adoradores sinceros. Tem sinceridade e verdade? Onde houverem 2 ou 3 ou mais reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio de vós, disse o Senhor. Mais do que uma adoração formal e ritualística, a autêntica adoração possui essencialmente um caráter espiritual. Olha isso que nós lemos aqui tem uma riqueza tão grande. A verdadeira, a autêntica adoração a Deus possui um caráter espiritual, essencialmente espiritual. Essa adoração tem que ser espiritual. É espiritual. O que fazemos para Deus é espiritual. Cada um vai ter um jeito, irmão. Se eu tentar colocar a minha maneira de adorar a Deus no irmão Genilson, não vai dar certo. Vai dar certo. Queria que Deus me desse pelo menos a metade do pulmão que ele tem, né? Para eu pregar a palavra. Né, Elimar? O Elimar também tem um fôlego aí eterno, aleluia. Então, mas cada um vai ter uma maneira, irmão. E não tem como colocar cada um dentro de uma caixinha e dizer, vai adorar do jeito que eu sou. Não vai, não.
Vai não, cada um tem uma personalidade, uma forma de ser, uma individualidade, uma particularidade emocional e espiritual. Tem uns que vão chorar, outros vão pular, outros vão correr, irmão. Outros vão ficar quietinho assim, não vão falar nada, parece que morreu no culto, e não é. E não é. Não é. E nós não podemos colocar todo mundo dentro de uma forma, não existe forma evangélica para adoração. Cada um vai ter uma maneira. E nós devemos entender que o que caracteriza uma verdadeira adoração é que ela seja em espírito e em verdade. É espiritual. E aqui tem uma observação. Para que ela seja espiritual, lembra da lição passada, o novo nascimento? Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aquele que não nascer de novo, não nasce do Espírito. E se não nasce do Espírito, logo não pode oferecer a Deus uma adoração espiritual. Tem que nascer de novo para poder adorar a Deus em espírito e em verdade. Vocês entendem isso? Olha a gravidade e a importância disso, né, pastora Débora? Porque se não nascer de novo, não oferece a Deus uma adoração verdadeira. E eu lhe pergunto, já tiveste esse encontro com Deus? Já tivemos esse encontro? Já tivemos um encontro genuíno com o Espírito Santo de Deus, que muda a nossa forma de pensar, muda o nosso jeito de falar, muda o nosso jeito de vestir, mas muda os nossos sentimentos. Tivemos este encontro, de como disse Paulo aos Coríntios na segunda carta, capítulo 5, ao ponto de que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e tudo se fez novo. Tivemos este encontro, que a velha pessoa ficou para trás, e Deus trouxe uma nova maneira de pensar, um novo jeito de viver. Ou nós estamos transformados por fora, mas o velho homem e a velha mulher estão escondidos lá dentro ainda, escondidos das pessoas, mas não do céu. Porque se não nascermos de novo, nós não podemos adorar a Deus em espírito e verdade. Então, duas observações em espírito. Vai além dos rituais, vai além das formas que temos, vai além daquilo que nós imaginamos. Tem que ser espiritual. É espiritual. Nosso culto é espiritual, irmão. O seu culto de adoração a Deus, quando você entra na casa de Deus, é espiritual. Como tem sido nossos cultos? Você vem aqui adorar a Deus verdadeiramente? E a outra observação é que ele é em verdade. Então Jesus está falando sobre duas coisas: a essência da adoração e o caráter do adorador. É em espírito, o caráter da adoração, que também é do adorador, mas em espírito, porque a essência da adoração é espiritual. E em verdade, porque o caráter da adoração é verdadeiro. E aqui são coisas que mexem conosco, porque caráter é aquilo que revela a autenticidade do que há dentro de nós, seja bom ou seja ruim. Uma pessoa pode ser uma pessoa que tem um mau caráter, uma pessoa fraudulenta, uma pessoa desonrosa, uma pessoa cheia de tantas coisas que são imorais. E nós chamamos essas pessoas de mau caráter, mas ela pode ter um bom caráter. E a pergunta aqui é: qual é o caráter da nossa adoração? É verdadeira ou é falsa? É verdadeira? É a Deus? Tem pureza nesta adoração? Eu creio que os irmãos estão entendendo mais ou menos. Mas isso é de uma riqueza tão grande que, se nós entendermos essa lição de hoje, o nosso culto vai ser diferente. A nossa vida vai ser diferente. Nossa maneira de pensar vai ser diferente. Nossa maneira de viver vai ser diferente. Porque vamos entender que a nossa vida é a adoração que nós estamos prestando a Deus. E não só as 3, 4 canções que nós cantamos no culto. Nós temos que entender. Então Jesus está falando
sobre a essência da adoração e o caráter da adoração. Jesus e a verdadeira adoração. Ponto 2 do tópico 2. Ao questionar Jesus sobre o local da adoração, a mulher samaritana teve uma revelação que lhe permitiu entender os ensinamentos de Jesus sobre a verdadeira adoração. O Senhor Jesus é por si só a base para esta adoração genuína. É pertinente ilustrar que esta verdade, ao lembrarmos do Calvário, do sepulcro vazio, onde após sua morte, a obra realizada se tornou a razão fundamental para a adoração de todos os cristãos. Cristo e a obra redentora do Evangelho, do sacrifício, daquilo que Ele fez, agora é a razão de toda a adoração. Cristo e o seu sacrifício. Ao ponto que, se não entendermos Cristo e o seu sacrifício, também não podemos adorar a Deus verdadeiramente. Se eu lhe fazer uma pergunta hoje, quais são os fundamentos da sua fé? Você poderia me responder? O que te mantém firme em Jesus? Verdadeiramente. O que Jesus fez naquela cruz por você? O que Ele proporcionou? Quais são as bênçãos da morte de Cristo e sua ressurreição? Você saberia dizer? Se você souber responder isso, você pelo menos tem um norte para poder seguir e saber o que está fazendo na fé. Senão estamos perdidos, sendo levados por uma fé que ainda não foi gerada dentro de nós, mas alcançou pessoas que estão perto de nós. E o intuito de Deus não é que nós vivamos a experiência do outro, mas vivamos a nossa experiência com Ele, a experiência dele em nós, melhor dizendo. Então, irmãos, se não entendemos o sacrifício, não vamos entender a verdadeira adoração. O último parágrafo diz: sempre que participamos da ceia do Senhor, essa memória permanece viva em nós, independentemente da nossa localização, aonde estejamos. Nós vamos lembrar do sacrifício da morte do Senhor, até que Ele venha. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu pão, tomai e comei e fazei por memória de mim. Nós vamos lembrar dessas coisas. Agora, se não entendemos isso, não vamos conseguir. E aqui eu vou para a parte 3, que o tempo hoje deu uma, eu estiquei um pouquinho mais ali, mas vai dar certo. Então, tópico 3, a adoração bíblica. O conceito bíblico de adoração. Aprendemos o que Jesus, olhe para cá, aprendemos o que Jesus está falando com aquela mulher, os significados, o entendimento correto a respeito daquele texto bíblico, tá bom? Aprendemos o que Jesus está ensinando àquela mulher, qual é o foco de Jesus com aquele diálogo. Aprendemos sobre o ensino de Jesus a respeito da adoração, o que ele estava dizendo. Mas agora nós vamos entrar na parte mais prática, o conceito bíblico de adoração. O que a Bíblia quer ensinar quando fala de adoração? Na língua hebraica existe uma expressão chamada Rishitarawá, que transmite a ideia de manifestar um temor reverente, admiração e respeito característicos da adoração. Perdoa a minha pronunciação, que eu não entendo muito de grego e hebraico. Eu gosto de estudar, mas não gosto de ficar com essas coisas assim. Cada um tem um chamado, irmão? Mas essa palavra Rishitarawá, ela significa isso, no Antigo Testamento principalmente, manifestar um temor reverente. E eu lhe pergunto, quando você adora, você tem temor reverente? O que é temor? Respeito. Respeito na casa de Deus. Temos temor reverente a Deus no nosso culto? Ou a gente fica aí? Igreja não é shopping, irmão? A gente passeia de um lado para o outro. Uma vez eu apelidei uma irmã de maratonista. E ela me perguntou por que. Eu digo, não, porque a irmã caminha mais na igreja que caminha na vida. Pelo amor de Deus. Temos um temor reverente. Eu conheço pessoas que o ensino bíblico está sendo ministrado e elas estão questionando as outras pessoas.
impedindo as outras pessoas de entender o que está sendo ensinado. Isso é reverência. Cuidamos do lugar onde cultuamos, mas principalmente cuidamos nossa postura diante do céu. Temos admiração e respeito a Deus enquanto estamos adorando a Deus. Você admira o Senhor? Você respeita ao Senhor? São perguntas que são boas para nós pensarmos. Então, Rishitaha Wa, no hebraico. No grego, duas palavras são utilizadas para definir a adoração. A primeira, latreia, e a segunda, proskuneo. A palavra latreia refere-se à submissão de quem serve a outrem. Por sua vez, proskuneo significa adorar, ou ato de adoração. Então nós temos dois significados no grego: submissão de quem serve a outrem. Quando nós adoramos a Deus, estamos submetidos a Deus verdadeiramente. Eu sei que essa lição vai te fazer pensar muito a respeito disso, mas estamos submetidos a Deus para poder o adorar verdadeiramente. A palavra de Deus habita em nós, ela tem lugar em nós, ela tem espaço para entrar no nosso coração ou não? A segunda palavra, proskuneo, é a palavra que Jesus está utilizando quando fala sobre adoração com essa mulher. Adorar ou ato de adoração. Lembra o que é adoração? Atribuir ou reconhecer divindade, como falei lá na introdução da lição. Então, Jesus está falando a adoração a esta mulher. Ele está explicando a ela a quem ela deve adorar da maneira correta. E ele está revelando também a nós. Em português, a palavra adoração implica atribuir mérito ou valor a alguém. Em suma, adorar a Deus essencialmente significa reconhecê-lo, render-se e exaltá-lo por tudo que ele é e faz. E aí vem as perguntas. Reconhecemos a Deus, nos rendemos a Deus e exaltamos a Deus? Como tem sido nossa adoração a Deus? Ela deve possuir estas três coisas. Então, quando nós estamos adorando a Deus, ou nos reunimos para isso, ou estamos em casa, nós temos que ter este entendimento. Reconheço quem Deus é e o que Ele faz na minha vida. Eu estou me rendendo a Deus, coloque atenção aqui, viu? Estou me rendendo a Deus verdadeiramente, e eu estou exaltando a Deus verdadeiramente. Adoração como ato de rendição. O conceito fundamental da palavra adorar, proskuneo, no Novo Testamento grego, remete originalmente à noção de beijar, associada a um ato de se dobrar os joelhos, ou prostrar-se com a testa no solo, ou sobre os pés da pessoa a quem se está submisso. É o episódio da mulher pecadora, Lucas 7,37, que nos ensina. Coloque aí o versículo, por favor, pessoal do DCM. 7,37 de Lucas. Então, adoração tem esse aspecto de reverência. Olha o 37 e o 38. Eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar os seus pés com lágrimas, e enxugava os cabelos da sua cabeça, e beijava os seus pés, e os ungia com unguento. Então, quando a palavra proskuneo aqui é mencionada, traz à lembrança nossa esta passagem bíblica, porque esta mulher verdadeiramente está adorando Jesus, ela está reconhecendo Jesus, ela está oferecendo tudo o que ela tem a Jesus, chorando, enxugando com os cabelos os pés de Jesus, beijando os pés, ofereceu a ele o perfume, o vaso, que dizem alguns historiadores que o vaso também tinha um valor muito grande, porque ele era talhado, feito de mármore, e ela quebra, e não só o unguento é derramado, mas o vaso também é quebrado.
Então esta oferta ela é muito maior, esta adoração ela é muito mais profunda. Quando Jesus está falando, ou quando a Bíblia está falando sobre adoração, está falando então sobre esse aspecto: render-se completamente, submeter-se a Deus completamente. Adoração como um ato de serviço. O serviço a Deus está profundamente associado à adoração. Esse é um ato espontâneo que demonstra o nosso reconhecimento da soberania de Deus em tudo. Esse ato ele é espontâneo, voluntário, pessoal. Tem que ser algo que venha com naturalidade e não pode ser forçado. Assim, o serviço que prestamos a Ele, ou seja, cumprir os seus propósitos para nós, exige uma entrega total da nossa vida, como um sacrifício vivo ao Senhor. Romanos 12:1, coloque aí por favor. Então, esta adoração exige de nós uma entrega total. Mas eu não vou me entregar no altar como sacrifício, para morrer, ser degolado, não é isso. Mas é um sacrifício vivo. É entender que esta vida está aqui, mas eu vou vivê-la para a glória de Deus, para adoração a Deus, para louvor a Deus, para que Deus seja verdadeiramente glorificado. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo está falando sobre o culto que é prestado a Deus com entendimento. E ele está falando: apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Não é mais o animal do Antigo Testamento, agora é a minha vida. E ela tem que ser viva, ela tem que ser santa, e ela tem que ser agradável. Irmãos, nós não somos melhores do que ninguém, mas esse é o nosso dever. E eu lhe pergunto: nosso culto prestado a Deus com entendimento é um culto vivo? É um culto santo? É algo que agrada a Deus? Sua vida, minha vida, me incluo nisso porque somos pessoas. O que nós prestamos a Deus, agrada a Deus? É santo, ou seja, é separado para a glória de Deus? É algo que é vivo, que tem vida, vida que quer buscar a Deus? Como tem sido nossa adoração em serviço a Deus? Porque essa adoração não pode ser só um conceito, um entendimento. Os irmãos estão entendendo? Aleluia. Mas deve ser algo que deve ser do nosso interior. Eu vou usar uma expressão bem gauchesca: eu morro do coração, irmão, quando eu tenho que pedir para a igreja de Jesus adorar Jesus. Hoje nós temos que implorar para os irmãos virem no culto. Irmão, pelo amor de Deus, vamos no culto. Só falta dizer: irmão, dobra o joelho assim: irmão, em nome de Jesus, você diz que é crente, vamos à igreja adorar a Deus. Aí chega aqui no culto, cada um quer fazer as coisas do jeito que gosta. E aí Deus não gosta do culto, porque não gosta de confusão. E aí todo mundo quer se agradar, mas ninguém pensou em agradar a Deus. Irmãos, nós temos que parar com essas coisas que nos impedem de ter uma adoração verdadeira. Alguém tem que implorar para você adorar, tem que pedir. O pessoal do louvor chega a suar, né? Meu Deus do céu, se não tiver uma ministração, a igreja não entende. Você já parou para pensar que nós entramos na casa de Deus para adorar, e nós temos que ser motivados a adorar a Deus? Você já parou para pensar que se alguém não dá uma palavra a respeito disso, nós não lembramos que o nosso propósito aqui é esse? Você já parou para pensar que nós estamos nos afastando de Deus dentro da casa dele? Em nome de adorá-lo nos perdemos. Os irmãos estão entendendo isso? Que Deus possa abrir os nossos olhos. Você não pode ser
essa expressão não pode, é porque não seria a coisa feita da maneira correta, alguém ter que pedir para você adorar, porque essa adoração tem que ser espontânea, tem que vir de você. Sabe qual é o problema? É o mesmo problema de Caim e Abel, Abel e Caim. E olhou Deus para Caim e a sua oferta, e a desprezou. E olhou Deus para Abel e a sua oferta, e recebeu. O problema era a oferta? Não. O problema o que era? Coração. Não era feito da maneira correta, e Deus não recebeu. E o que aconteceu? Caim vai lá e mata Abel. O problema de Caim era Abel? Não. O problema de Caim era o seu coração. E tem muita gente fazendo isso. Se incomoda com a adoração do outro. Nessa passagem de Lucas que nós lemos aqui, foi o que aconteceu. Se escandalizaram porque a mulher ofereceu o perfume a Jesus, porque ela enxugou os cabelos, porque ela beijou os pés de Jesus. Jesus tem que olhar para eles e dizer: eu não vim por causa da necessidade de vocês, eu vim suprir as necessidades espirituais. Eu vim aqui não buscar os sãos, porque os sãos não precisam de remédio. Quem não aceita medicamento é porque quem acha que está curado. Então vocês que não querem, fiquem aí, mas eu vim para os doentes. E essa mulher está preparando o meu corpo para ser sepultado. Jesus está dizendo que o que ela está fazendo tem um significado espiritual. E se vocês querem viver na carnalidade, vocês nunca vão ter discernimento do que é espiritual. E não vão entender o que essa mulher está fazendo. Mas se vocês são espirituais, vocês vão entender. E a prova disso é, aonde este evangelho for pregado, vocês vão ter que lembrar do que essa mulher fez. Então essa adoração, ela tem que ser espontânea. E ela se revela através do nosso serviço. Temos que adorar a Deus servindo, sim, mas não podemos servir sem adorá-lo. Não podemos servir sem glorificá-lo. Ponto 4, para nós terminarmos. Essa adoração, além de ser um ato de rendição, um serviço prestado a Deus, também é uma experiência interior de adoração. Sentimos uma necessidade profunda de adorar a Deus, conforme lembrado no Salmo 42. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? A gloriosa presença do Deus Todo-Poderoso satisfaz todas as carências. Paulo chega a dizer que em Cristo Jesus é o único capaz de suprir todas as nossas carências. Ele. Assim, a verdadeira adoração envolve uma postura interior, que permite ao crente estabelecer um vínculo profundo com Jesus, reconhecendo-o como Senhor e Salvador. Então tudo é um ato de adoração. Tudo que fizemos a Deus é adorar a Deus. Agora, a verdadeira adoração vai depender do verdadeiro coração. E eu lhe pergunto nesta manhã, meus irmãos e irmãs, o que temos oferecido a Deus como igreja tem sido uma adoração espiritual, uma adoração verdadeira? O que nós temos entregado ao Senhor como culto a Ele tem sido um culto verdadeiro? Ou estamos só suprindo os rituais, ocupando espaço, marcando presença e esquecendo que o motivo de estarmos aqui é o Senhor? Estamos entendendo? A palavra de Deus, ela nos leva ou nos motiva a adorar a Deus, ou nós estamos voltados para o que gostamos? Que nesta manhã nós possamos entender o que é adorar a Deus, reconhecer, render-se e exaltá-lo verdadeiramente. Que Jesus tenha misericórdia de nós, que Jesus nos ajude como igreja a entendermos o que é a verdadeira adoração. Os irmãos entenderam essa lição? Vamos lutar para vivê-la? Vamos lutar para realmente que Jesus seja o centro da nossa vida? Que Deus nos ajude e tenha misericórdia de nós.
Nesse estudo focamos nos ensinamentos práticos de Jesus acerca da adoração e, por consequência, discutimos a doutrina da adoração cristã. O capítulo 4 do Evangelho de João revela duas lições valiosas. A primeira é que todo ser humano possui uma necessidade a satisfazer, a necessidade de Deus. E a segunda é que em Jesus a verdadeira adoração surge como um movimento que se inicia no interior, é uma postura. Tudo isso resulta de uma experiência viva com Jesus Cristo. Fecha os teus olhos, eu quero orar na classe dos adultos aqui hoje. Senhor, aprendemos o que é a verdadeira adoração. E eu oro nesta manhã e peço perdão ao Senhor por tantas vezes que nos reunimos e perdemos o foco, e nos esquecemos do intuito da reunião, do encontro, do culto. Perdão por todas as vezes que nós cantamos, mas não adoramos. Perdão todas as vezes que nós esquecemos que tudo é para o Senhor. Todas as vezes que nós temos que ser levados a adorar o Senhor, porque nós não somos verdadeiros adoradores, ou não temos um entendimento a respeito disso. Tem misericórdia de nós como igreja, e nos ajude a sermos verdadeiros adoradores, que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Leva-nos ao entendimento correto, livra-nos de nós mesmos, livra-nos destas manias que temos, dos achismos que temos, todo sofisma da nossa mente, tudo aquilo que tem aparência de verdade, mas é uma mentira. Tem misericórdia de nós. Livra-nos desses conceitos distorcidos, utópicos. Senhor, tem misericórdia de nós como povo teu. Leva-nos ao entendimento correto. Espírito Santo, se tu habitas em nós, nos ajude, Espírito Santo. Tu que mora dentro de nós, nos ajude a adorarmos Jesus verdadeiramente, com um coração, com uma postura, com um posicionamento de verdadeiros adoradores. É isso que eu oro com os meus irmãos nesta manhã. Clamamos tua graça e misericórdia, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, irmãos.